Gente, o Padula falou aqui já bastante, o Marcos Monteiro também. A gente está dando aqui início nessa obra importante de fazer a reforma, requalificação e a cobertura de 95 quadras. Eram 96, né? Agora corrigindo a 95, porque teve uma diretora que optou por não ter a cobertura, porque ela tinha 2 quadras, uma já era coberta, e aí ela achou melhor, junto com a comunidade, que tivesse uma coberta e uma descoberta. Então, de 96 são 95, mas pode pegar outra aí, colocar no lugar. Como o Marcos falou aqui, são obras importantes, porque é um espaço fundamental para os alunos poderem fazer as suas atividades e a gente poder, cada vez mais, dar melhor qualidade nos nossos ambientes, no nosso ambiente educacional. Eu tenho, todos os dias, as pessoas falam muito isso, né? Acorda cedo, dorme muito tarde. Mas imaginem vocês o meu nível de responsabilidade. No ano de 2020, quando o Bruno e eu fomos fazer a campanha e fizemos um compromisso com a sociedade com relação à nossa plataforma, e aí as urnas e as pessoas nos elegeram, e chega no dia 16 de maio do ano passado aquela situação muito triste para todos nós, que foi perder o nosso querido Bruno Covas. E aí eu me vejo numa situação de uma responsabilidade gigantesca e ter que superar a perda de um amigo, de um irmão, a dor de perder, né, um amigo, um grande parceiro, e a responsabilidade de tocar essa cidade e de cumprir com tudo aquilo que a gente se comprometeu com a sociedade. Mas Deus tem sido bastante bom com a gente, a nossa equipe está muito coesa, muito unida, muito preparada, é uma equipe realmente que está à altura da cidade de São Paulo, todos muito comprometidos, e ainda tive a grande sorte de ter, por parte dos vereadores, meus colegas, uma grande compreensão da importância de estarmos todos unidos e poder fazer uma revolução de alterações legislativas, de nós podermos fazer com que pudéssemos deixar um campo preparado para a cidade dar um salto excepcional, que muito dificilmente o que vai acontecer nesses 3 anos, muito dificilmente voltará a acontecer ou aconteceu nas últimas décadas. Nós vamos ter um volume de investimento na cidade, de melhora da qualidade do serviço da prefeitura, fundamental. Primeiro, porque a gente conseguiu fazer algumas ações importantes e vamos ter bastante recursos para poder implementar as políticas públicas. E segundo, porque a força de vontade e o compromisso dessa equipe toda aqui, de todos vocês, somos todos uma equipe com um compromisso de que a gente possa todos os dias, eu falo lá na prefeitura, aquele monte de reunião que tem todo dia, aquele volume gigantesco de trabalho, eu falo todos os momentos de que nós precisamos, a todos os dias, acordar e pensar, o que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? O que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Esse é o nosso grande e maior compromisso, Eli. Cada um de nós temos a felicidade de poder estar à frente de uma cidade que é uma cidade linda, uma cidade, terceiro maior orçamento do país, uma cidade que tem pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Qualquer lugar que a gente vá, se a gente perguntar se tem alguém que de um estado ou tem algum parente, vai ter alguém. Se você perguntar, você é da Bahia ou tem algum parente, vai ter alguém. Se for de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade que tem essa coisa muito positiva de cuidar das pessoas. Mas também é uma cidade que tem esse tamanho e esse coração gigante, é proporcional também aos seus problemas. Falava agora com a nossa subprefeita, com a Fernanda, do aumento que teve com relação às pessoas em situação de rua. Aumentou bastante, não é só na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro e no mundo. O que eu tenho estudado e acompanhado nas grandes cidades do mundo inteiro, houve até uma evolução do aumento das pessoas em situação de rua muito maior do que o nosso. E o que a gente precisa fazer é fazer um enfrentamento no sentido de poder resolver essa situação e dar uma condição para que essas pessoas possam ter uma dignidade. Eu não consigo imaginar que alguém que está morando ali na calçada, sem um banheiro, sem nenhuma condição,
seja digno. E nós não teremos nenhuma ação para poder, como tem muita gente fazendo, né, usa do discurso político para poder fazer com que as pessoas fiquem ali. Evidentemente que a gente não vai tirar as pessoas de lá à força, nós temos que dar todo o carinho. Mas o que nos cabe, Fernanda, é que a gente dê uma condição para que a pessoa possa ter um local com dignidade, um colchão, uma cama, um banheiro, ter uma condição de poder tomar o seu banho e viver com dignidade a pessoa e a sua família. E aqui a gente vai fazer isso de uma forma muito intensa. Vamos lançar nas próximas semanas o reencontro, fazer um volume de habitações muito grandes. A gente já fez nos últimos 4 meses a alocação de hotéis para 1.550 pessoas, especialmente para famílias e idosos. A gente aluga o hotel inteiro e as pessoas moram lá com café da manhã, almoço, jantar. Temos mais recursos para contratar mais 2.880 vagas de hotel. Vamos fazer as unidades habitacionais para essas pessoas, ampliar os nossos centros de acolhimento, reformar os nossos centros de acolhimento e fazer o programa Reencontro, que é uma espécie de remuneração para as famílias que puderem acolher de volta essas pessoas. Só para a gente poder falar um pouquinho de todos os problemas que a gente acaba tendo na cidade, a gente precisa entender, e todos entendem, mas a gente precisa agora fazer o nosso papel, de que é na educação que nós vamos fazer a grande transformação. Ontem eu estava assistindo um programa do Roberto Dávila e estava lá o Edu, que é do Gerando Falcões, e ele contava um pouco da história dele, que morava numa favela, o pai era presidiário, e ele, quando criança, grande parte da infância dele foi indo na penitenciária visitar o pai, que havia sido preso por assalto a banco. E aí ele contando que, de um lado, ele tinha o pai com aquele mau exemplo, mas ele tinha, do outro lado, a mãe falando para ele que era importante estudar, que era importante ter uma vida com dignidade. E foi no ambiente escolar que ele se reencontrou e viu como um espelho para aquilo que ele queria da vida, de poder se desenvolver e não entrar no mundo da criminalidade. Essa questão da criminalidade é algo que me abala bastante, porque, como eu morei no Parque Santo Antônio, na época era uma das regiões mais violentas da cidade de São Paulo, foi até motivo de uma das músicas do Racionais MC, então é algo que me abala muito, e tudo aquilo que a gente puder fazer para poder fazer com que as pessoas possam se afastar desse tipo de ambiente, a gente possa ter um ambiente favorável para as pessoas poderem desenvolver as suas habilidades e que ela possa ter uma vida com dignidade, a gente precisa fazer. E na cidade de São Paulo, a gente tem hoje uma condição muito grande de fazer isso, de melhorar cada vez mais a condição de vida das pessoas, né? Pega na área da saúde, né? O Padula comentou aqui, São Paulo, capital mundial da vacina. Isso tem uma simbologia muito importante, porque ninguém obrigou ninguém a tomar vacina. Ninguém foi lá e catou no braço e vem aqui. Foi muito do trabalho de que a gente foi fazendo o convencimento e de que as pessoas que moram nessa cidade tiveram a consciência de se vacinar. Você pega várias cidades dos Estados Unidos, eles pagam $100 para as pessoas irem se vacinar. E aqui não, a gente tinha fila, era eu lembro uma expectativa enorme cada vez que eu ia fazer um comunicado de qual era a idade que as pessoas iriam poder se vacinar, porque a gente tem aqui pessoas que têm um nível de consciência muito grande. Então, a gente tem um ambiente muito favorável, uma equipe fantástica, uma população muito consciente, a vacina é um grande exemplo disso, e uma vontade muito grande de todos nós de poder fazer uma gestão que a gente possa todos os dias acordar e falar o que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer. Hoje, a gente está vivendo esse momento do crescimento da questão da variante Ômicron, mas, por conta da vacinação, a gente não está tendo situações de internação. Hoje, nós temos 45 pessoas nos nossos leitos de UTI, já tivemos 2.000 pessoas, mesmo com o aumento dos casos de Covid e com 81% já da variante Ômicron, que tem uma transmissibilidade maior, mas que as pessoas, por conta da vacinação, não estão tendo sintomas graves, não está sendo necessário internação e muito menos óbitos, que é algo fundamental. Mas a gente está dando uma resposta muito rápida. Hoje de manhã, um jornalista me perguntava o que a cidade está fazendo com relação à questão
desse aumento dos casos de influenza e da Covid, e a gente tem sempre as respostas muito rápidas para dar. Já desde o sábado passado, a gente está abrindo as nossas UBS, são 469 UBSs, para poder fazer o atendimento também, sem marcar o horário, atendimento das pessoas que estão com a síndrome respiratória grave. A partir de segunda-feira, nós vamos ter as nossas 80 AMAs funcionando até às 10 horas da noite, algumas delas 24 horas. Estava só acertando ontem com o Edson Aparecido a questão do formato, do pagamento da hora extra dos profissionais. Então, a gente sempre tem uma resposta bastante rápida para poder fazer os atendimentos. Hoje, a gente tem no nosso serviço de saúde, é verdade, um aumento maior do tempo de espera para ser atendido, mas a notícia boa é de que o nosso tempo de atendimento na nossa rede pública, ele é menor, o tempo para atendimento ele é menor do que o da rede privada. Se você comparar com os hospitais mais caros dessa cidade, o tempo de atendimento deles tem sido maior do que o tempo de atendimento nas nossas unidades. É motivo de orgulho para todos nós, né? Motivo de bastante orgulho. Mas, enfim, era poder compartilhar com vocês essas coisas boas. A gente vai ter uma situação de grande melhora na cidade do ponto de vista de infraestrutura, de cuidar das pontes e viadutos. Vamos fazer a reforma e requalificação de 300 e poucas pontes e viadutos, a parte de drenagem, a parte de aumento das unidades de educação. Como falou aqui o Marcos Monteiro, a gente vai ter só nesse ano em torno de 800 unidades em reforma, tantas outras em construção. Teremos a construção de mais 12 CELs. Hoje nós temos, na cidade de São Paulo, 58 CELs. Vamos construir mais 12, portanto, chegaremos a 70 CELs. E a gente vai podendo dar para a população de São Paulo, a cada dia, uma condição melhor de que as pessoas possam ter muito orgulho, como já tem, da cidade que moram. E, para concluir, combatendo o que a gente às vezes vê aí com muita frequência, infelizmente, que as pessoas com uma síndrome, que eu não sei dizer qual seria ela, vou ter que estudar, de falar mal da nossa cidade. É impressionante como tem gente que acorda, passa o dia e vai dormir querendo falar mal da cidade de São Paulo, né, querendo criticar, invadindo nossos espaços públicos em desrespeito aos nossos funcionários que estão lá numa UBS trabalhando, atendendo, para fazer vídeo, com essa lacração, com esse comportamento hoje ridículo, né, ridículo para aparecer, e que a gente, às vezes, tem que ali ficar lidando com aquilo, e o que nos cabe agora é só poder dar uma ligação para um funcionário nosso e ser solidário, que estão, por conta dessa questão de ficar filmando, passarem por essa situação vexatória das pessoas entrarem no equipamento nosso e mentindo, né? Fazendo mentiras de que o atendimento é ruim. A cidade de São Paulo tem um atendimento bom, tem coisas para melhorar, tem muito para melhorar, nós vamos melhorar, é a nossa responsabilidade, a gente tem que estar sempre melhorando, mas a gente não pode ter dúvida nenhuma de que tem as suas qualidades. A cidade de São Paulo, o nosso povo, a nossa equipe tem muito orgulho da nossa cidade, a gente tem as nossas qualidades e a gente precisa, né, Gilberto, rebater, colega de vocês lá, uma situação ridícula, constrangendo os nossos funcionários públicos, estão lá na ponta trabalhando com dedicação, mas enfim, era só para poder compartilhar com vocês um pouquinho e poder extravasar um pouco, que nos deixa triste esse tipo de situação que certas pessoas colocam como constrangimento do nosso pessoal que está lá na ponta trabalhando, seja na educação, na saúde, em qualquer área. Mas a gente vai seguir bastante firme, muito determinado, com muito amor no que a gente faz, com um espírito de união da nossa equipe muito forte e prosseguindo para dar cada vez mais o melhor atendimento para a população aqui da cidade de São Paulo. Ontem, só para concluir, a gente estava numa reunião do Comitê Covid, tem várias reuniões com os técnicos, e tem uma reunião que é um pouco mais delicada, porque aí são as decisões já finais, que participa o secretário da Saúde, evidentemente, participa o secretário da Educação, alguns outros secretários, técnicos, são as decisões mais complexas que são definidas nessas reuniões do Comitê Covid. E uma das questões que a gente falava era essa questão da UBS, e lá na sala do gabinete do prefeito,
você tem um centro, onde acontecem as reuniões, de monitoramento da cidade. Então, a gente pode buscar imagens, se eu quiser buscar imagem das escolas, eu busco na sala, numa sala grande. Se eu quiser buscar imagens das pontes, né, enfim, e eu pedi para colocar ali, sem a gente escolher, imagens de UBSs, para a gente ver naquele momento, que horas que era? Aquela hora era 4h30, 5 horas? 5 horas da tarde, e eu pedi, falei, olha, selecione UBSs aí, coloque na tela para a gente poder ver como é que está o atendimento da UBS. E aí, para nossa grande surpresa, né, eu falei, ó, Edson, vai vir uma bomba aí, né? Para nossa surpresa, a hora que abriu a tela de várias UBSs da cidade, todas arrumadinha, não estava lotada, com poucas pessoas sendo atendidas, não é verdade, Padu? E foi motivo de muito orgulho para a gente, porque todo o esforço, né, de poder ampliar o atendimento, de ter as pessoas nossas motivadas a fazer os atendimentos, a gente não viu ali no tumulto. Não quer dizer que, evidentemente, numa situação ou outra, você possa ter um volume de pessoas... Funcionava até às 19. Funcionava até às 19. As UBS, elas funcionam, todas as nossas UBS, as 469, funcionam até às 19. E aí, só a última questão para colocar para vocês, dia 25 de janeiro, nós vamos ter o aniversário da nossa cidade, essa cidade que todos nós amamos bastante. Então, a gente vai ter várias ações pela cidade, vamos inaugurar a UPA Parelheiros, inaugurar a UBS Brasilândia, tem várias, 25 praças das 104 que a gente está fazendo, com aqueles equipamentos para as pessoas deficientes, uma série de ações, né? Então, seria bacana que cada um de nós pudéssemos também, nessa data do dia 25 de janeiro, que cai numa terça-feira, lembrando que não vai ser feriado, porque o feriado foi antecipado no ano passado, mas eu estou baixando o decreto. Já assinei? Ainda não? Não? A gente assina essa semana, que vai colocar o dia 25 como suspensão nesse dia das atividades. E a gente, é bacana de poder fazer ações que possa, dentro do nosso ambiente, né, reforçar essa ideia do amor pela nossa cidade, da gente poder embutir nas pessoas esse sentimento de pertencimento da cidade, de amor ao próximo, de buscar melhorar as questões. E no dia 16 de maio, nós vamos estar inaugurando o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. Vai ser o primeiro grande centro de alta tecnologia oncológica para tratamento para as pessoas com câncer, e aonde vai ter, nesse centro, nós vamos ter o PET scan, igual tem no Einstein, igual tem no... Qual que é um outro hospital caro aí? Sírio. Nós vamos ter cirurgia para o câncer com o robô, de equipamento que o Einstein nos doou, de 2,5 milhões de dólares. Vamos ter todo tipo de equipamento da mais alta tecnologia, que vai nos possibilitar zerar a fila de todos esses exames para as pessoas com câncer. Isso era um desejo do Bruno. Ele, quando estava ali no hospital, no tratamento, ele sempre nos dizia que queria tanto que as pessoas da cidade pudessem ter o tratamento que ele estava tendo no Sírio. Então, a gente agora com o grande esforço da nossa equipe da área da saúde, vamos estar, a gente queria fazer antes, mas acabou demorando um pouco a entrega do PET scan, e dia 16 de maio vai passar a funcionar esse equipamento, e a gente vai ter mais um motivo ainda de bastante orgulho da nossa cidade. Enfim, agradecer muito a todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela dedicação à nossa cidade. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia. Essa ação é muito importante, nós estamos iniciando aqui a obra de 95 quadras que serão reformadas e também serão cobertas. São quadras que não têm a cobertura, então passarão até, além da cobertura, toda a reforma, 95 na cidade de São Paulo, que é algo bastante importante para você melhorar, inclusive a questão das crianças poderem utilizar o espaço educacional. Lembrando que a quadra, além dela ter essa questão das pessoas poderem brincar, também as suas atividades esportivas, que faz parte do contexto pedagógico, educacional das nossas crianças. Queria saber uma atualização sobre o Carnaval, com esse aumento do número de casos de Covid, variante Ômicron, a transmissibilidade. Teve alguma mudança recente? O que vocês vão manter aí desde o último pronunciamento que foi feito? Então, do Carnaval permanece por enquanto aquilo, cancelado o Carnaval de rua, e no Sambódromo, como é um ambiente fechado, a Vigilância Sanitária está elaborando os protocolos
dialogando junto com a Liga das Escolas, que é a instituição que coordena os trabalhos da escola de samba, e esse protocolo é o que vai dar as diretrizes. Ainda está em elaboração, numa discussão técnica, né? Lembrando que será a vigilância que determinará os protocolos e a Liga concordando com aquelas exigências, aí a gente pode ter a atividade do sambódromo com segurança. Mas o que deve ter nesse protocolo, por exemplo? A quantidade de pessoas ali no desfile, a quantidade de pessoas nas arquibancadas? Algumas coisas não está concluído, algumas coisas preliminares eles comentaram, como a diminuição do número de pessoas ali no momento do desfile, a questão do uso da máscara, a questão da exigência do passaporte, isso vai ser fundamental, tem que ter um sistema de critério muito rígido para que isso não tenha nenhum tipo de falha, que só possa estar entrando ao local a questão das pessoas vacinadas, né? Então, muito possivelmente não terá os camarotes, mas enfim, são coisas que eles estão discutindo, fazendo a validação e a avaliação, mas será um protocolo com bastante rigor, que dê bastante segurança às pessoas. Então pode ser que não tenha a mesma quantidade de pessoas nas arquibancadas como tinha nos anos anteriores? Essa é uma possibilidade que eles estão falando, de diminuir o número de participantes, né? Ou de fazer um critério que tenha maior espaçamento. Ou seja, estão elaborando os critérios. Eu creio que na semana que vem já deve estar concluído, mas as pessoas podem ter certeza que a vigilância está sendo bastante rígida com relação a essa questão. Perfeito. Sobre as festas privadas, a gente sabe que no ano anterior a gente tinha ali uns 30% de capacidade máxima dentro de cada estabelecimento. Para esse ano, nas festas de carnaval, com esse aumento, a gente vai ter também uma limitação de público ou não? A Vigilância Sanitária ela também está estudando isso, a gente não tem isso ainda definido, né? Nesse atual momento não existe nenhuma alteração, mas a Vigilância está fazendo um estudo porque vai acompanhando como é que vai evoluindo a questão das infecções, dos casos das pessoas infectadas, com relação ao estudo, como é que isso está se comportando, mas a Vigilância vai estar colocando de uma forma bastante clara, até a época do Carnaval, todas as regras, e é possível que tenha alguma alteração. Eu vi que você falou aqui, mas eu queria só ouvir mais uma vez sobre alguma mudança que vocês fizeram, só para a gente encerrar, alguma mudança que vocês fizeram em relação ao UBS, hospitais, com esse aumento da variante, da transmissibilidade, aumento de casos aqui na capital paulista, você precisou ter um remanejamento aí de hospitais? Assim, isso é muito importante porque o governo precisa dar o respaldo para a população, né? Não adianta também só ficar querendo criar proibições. Nesse momento onde aumentou os casos da síndrome respiratória grave, aguda, nós ampliamos o nosso atendimento. As nossas 469 UBSs, desde sábado, já estão funcionando, sem necessidade de horário marcado. Vamos ampliar nossas AMAs. Nós temos quase 80 AMAs, algumas ficarão 24 horas. E a grande maioria delas passará a funcionar até às 10 horas da noite, a partir de segunda-feira, ampliando o período de atendimento. São quase 80 AMAs que a gente tem na cidade. Portanto, a gente está ampliando os atendimentos para possibilitar que as pessoas possam ir até um serviço de saúde e fazer ali o seu diagnóstico com o médico e, portanto, diminuir qualquer tipo de risco. Portanto, que a Prefeitura está ampliando de forma considerável os atendimentos, né? E aproveitar aqui e dizer que às vezes a gente pode reclamar que está demorando um pouco mais o atendimento, mas na rede privada também está demorando, porque realmente aumentou o número de pessoas que necessitam de um atendimento. Então, UBSs, as 469, todas funcionando inclusive nos sábados, e as nossas AMAs passará a partir de segunda-feira a funcionar até às 10 horas da noite, e algumas inclusive passará a funcionar 24 horas, além dos nossos 28 hospitais. Só por último, para a gente encerrar, aumentou o número de pessoas internadas, pessoas infectadas aqui na capital paulista, mas o número de mortes não, correto? Exatamente. Inclusive o número de pessoas internadas não, a gente mantém, hoje nós estamos com 45 pessoas internadas nos leitos de UTI, né? Nós não estamos tendo um aumento de internação em UTI por conta da Covid. A gente teve um aumento muito grande de pessoas infectadas, tanto por Covid como de influenza, mas até por conta da vacinação da Covid, essas pessoas não estão tendo um agravamento muito grave do seu estado de saúde, portanto não sendo necessário as internações somente em UTI. Mas é importante que as pessoas continuem, né, usando máscara, e quem não tomou a terceira dose, tomar a terceira dose, que é fundamental.